Sani Carivenity, e aí, será que a Giorgia Meloni enlouqueceu? Está oferecendo uma recompensa para cassação dos imigrantes ilegais? Enfim, vamos ver como é que funciona essa história, porque até eu fiquei meio assim, estranhei, né? Eu vi ontem, eu pensei, olha, acho que seria bacana eu dar uma pausa nesse conteúdo histórico que eu fiz até então, né? Pelo menos hoje, para falar um pouco a respeito disso, porque eu achei uma notícia inusitada, realmente inusitada. Fica comigo até o final no vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e, claro, você que deseja se tornar membro aí do canal Lendo Mar, é possível fazer isso através do clube de membros, ter conteúdo exclusivo, principalmente você aí que é descendente de Vêneto, né? Você que é Vêneto brasileiro, consegue ter bastante conteúdo em Vêneto, principalmente músicas medievais, e também vão ter outras músicas e outros estilos, com letra em língua vêneta e a tradução em português. E assim você já consegue saber de tudo também. Então, participa do clube de membros, tá ali, seja membro, você consegue se inscrever no clube de membros. Vai ter documentário também, bastante coisa aí a partir de agora. Bem, vamos lá para a notícia bem inusitada. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês explicar direitinho. Não sei se todo mundo ficou sabendo disso. Então, claro, é óbvio que deu um tremendo bafafá nessa notícia também. Deixa eu colocar um pouco maior. Faroeste jurídico: Itália quer pagar bônus para advogados expulsarem imigrantes. Então, sempre mais ou menos aquele jeito que eles tentam dar, né, para conter um pouco a questão da imigração ilegal. Olha só o que eu separei para vocês. Isso aqui seria um bônus para a repatriação que ela sugeriu. Acho que não tem como deixar maior, porque senão fica muito pequeno. Bom, vamos lá. O governo da Giorgia Meloni, a gente sabe que é famoso por esse tipo de polêmica que é feito, né, pela mídia também. Muitas vezes eles acabam ficando de olho para ver se tem alguma coisa ou não, justamente para fazer esse tipo de polêmica. O que acontece? Ela incluiu num novo pacote chamado pacote de segurança uma medida inédita, que é o que? É pagar esse bônus financeiro para os advogados. Mas como assim? Como é que isso funciona? Bom, o objetivo dela, o advogado, ele ser incentivado a convencer os seus clientes, o imigrante, né, o imigrante legal, ou enfim, ou qualquer outro imigrante aí, né? O advogado, ele estaria ali para convencer a aceitar o retorno voluntário dele para a sua pátria de origem, né, o país de origem, em vez de lutar na justiça para ficar na Itália. Porque, como vocês talvez já saibam, muitos de vocês, as gerações que nasceram na Itália, são filhos de imigrantes ilegais, né, imigrantes que chegaram e não tiveram a sua situação regularizada, até mesmo os filhos deles estão irregulares. A Itália e boa parte da Europa, eu acredito que quase toda a Europa, se eu não estiver enganado, você coloca aqui, quase toda a Europa, né? Eles não trabalham com o ius solis, como acontece no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, e acredito que quase em todos os países da América Latina. Eles não trabalham com o ius solis, mas sim, como nós sabemos, com o ius sanguinis, é claro que tem toda a questão de limitação e tal, né? Mas geralmente todos eles vão trabalhar com o ius sanguinis, com limitação. No caso, a Itália não tinha limitação até pouco tempo atrás, agora tem, como todos os outros países aí, europeus, sempre com ius sanguinis. E aí vocês sabem como funciona, principalmente você que é descendente. Então, a Europa não trabalha com direito de solo. Não é você nascer na Europa que você é europeu, mas sim é preciso passar por esse processo burocrático de comprovação da sua origem. Né? Então, não é só a Itália, é os outros lugares também. Bom, vamos lá. Olha só o que aconteceu. Nesse momento aqui, nós tínhamos valores até, enfim, poderiam atrair os advogados dessas pessoas, os valores, os números do projeto. O preço, digamos, para fazer essa cassação aqui, que a mídia apelidou de faroeste, né, jurídico, era cerca de 615 euros aproximadamente, colocar em reais, é 3.500 reais, né, por cada processo concluído com sucesso. Ou seja, se você fosse advogado, tivesse ali lutando em causa de um imigrante ilegal, por diversas, né, maneiras, ou ilegal porque entrou ilegal, ou que tem algum problema, sei lá, que problema na justiça, então você ganharia os 600 e 500 euros a mais, né? Você ganharia isso daqui por estar convencendo o seu cliente a desistir, né, de batalhar pelo seu, enfim, pelo seu ímpeto ali de continuar na Itália, de continuar na Europa, principalmente na Itália, para ele voltar, né, para a sua pátria.
A regra de ouro que a gente teria nesse projeto seria o advogado, ele só iria ver, de fato, né, a cor do dinheiro após a confirmação que o tal imigrante efetivamente abandonou o território italiano. Né? Então, seria um dinheiro pago pelo próprio governo ao advogado, para o advogado persuadir esses imigrantes a retornarem para a sua pátria, os 600 e 500 euros. Bom, quando a gente vai falar sobre orçamento, a notícia, muitas das notícias aí nos trazem claramente a previsão de 246 mil euros para esse ano de 2026, né, subindo para quase meio milhão de euros anuais em 2027 e 2028. Ou seja, era um projeto que, de fato, eles queriam começar a investir, pelo menos o governo, né, a ala ali central do governo da Giorgia Meloni, que investir nesse faroeste, né, nessa cassação, né, enfim, um incentivo para os advogados convencerem os imigrantes ilegais a irem. E depois, é claro, além do bônus, a medida também previa cortar o apoio judicial estatal, né, a defesa pública. Então, a medida não queria que fosse possível a defensoria pública para imigrantes que tentassem contestar ordens de deportação. Isso estava nesse projeto de segurança também. Ou seja, né, o imigrante aceita sair e o advogado ganha, ou ele tenta ficar sem auxílio financeiro para sua defesa. Tem uma viravolta um pouco, tem uma atualização que depois eu vou trazer para vocês, mas eu não lembro se essa questão aqui foi retirada da falta de defesa, tá? Talvez continue aqui. Ou seja, então, ele poderia retornar, né, para sua pátria com o auxílio do advogado, o advogado ganharia, né, para fazer com que ele retornasse, mas se ele fica na Itália, ele não teria auxílio nenhum para sua defesa, ou seja, ele não contaria com defensoria pública, ele teria que pagar advogado por conta própria. Isso continua, porque alguma coisa mudou, né? Enfim, deu tudo aquele bafafá. E vamos ver, é óbvio, agora a gente vai lá para a reação das críticas, né, desse faroeste jurídico, como a mídia titulou. Então, a oposição lá, representada principalmente pelo Ricardo Maggi, o partido PIO, Europa mais Europa, né, que é uma medida de caça à recompensa ao estilo faroeste, foi ele, através dele, que teve esse título aqui. E a Unione delle Camere Penali Italiane, ou seja, a União das Câmaras Penais Italianas, afirmou que isso fere a ética, pois o advogado deve ser independente e não um agente do Estado. Obviamente que, de certa forma, acabava terminando com a independência do advogado, de certa forma. Sim, não sei até que ponto, né? Óbvio, a gente não deve ser tão inocente nesse ponto aqui, mas é claro que nessa defesa eles têm razão, né? Vai ser um advogado comprado pelo Estado para convencer o cliente. Isso poderia acontecer, talvez se abra um precedente, pode acontecer com todo mundo, no final das contas. Enfim, cada um pensa, né? O que acontece a partir disso. Depois nós temos a questão dos magistrados também. Eles alertaram que o direito de defesa estava virando um balcão de negócios. Então, teve todo esse problema aqui envolvido. Vamos lá. Depois, a segunda parte que nós temos aqui vai recair sobre a atualização do que, de fato, depois o que conseguiu passar através, né, dessa lei aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não, tudo bem, você pode deixar essa notícia aqui. Nós tivemos a intervenção do presidente, né, da Itália. Então, foi uma espécie de freio de mão nisso, o presidente, o Sergio Mattarella, ele interveio diretamente, sinalizando ao governo que não sancionaria a medida daquela forma. Porque, por óbvio, isso aí respingou nele, né? Eles acabam sendo pressionados pela própria oposição, pelos advogados, enfim, pela ordem dos advogados. Então, ele considerou isso juridicamente inviável. Então, ele pediu para que algumas coisas fossem mudadas no projeto, né? A frase de bastidor relatada pela ANSA, eles colocaram assim não dá, né, do Sérgio Mattarella, que ele teria dito isso, que dessa forma o projeto não podia ser apresentado, estava descaradamente assim, muito impositivo, enfim, não dava desse jeito.
Bom, a estratégia, vamos ver aqui, a estratégia da Meloni para não perder todo esse trabalho, para não perder o projeto. Então, para evitar que o decreto de segurança inteiro caducasse, porque existem várias coisas ali, várias medidas que eles não queriam que o projeto caducasse, o prazo é 25 de abril, tá, para esse projeto passar. Então, o governo decidiu retirar esse trecho, que eu sei, retirar o trecho dos advogados, de pagar os advogados para fazer com que o imigrante fosse embora, né, e criar um novo decreto separado, ad hoc, né, só para isso. Ou seja, vai continuar tendo, mas eles vão criar um novo decreto só para isso, para estimular os advogados, né, a convencerem os imigrantes a não mais interpelarem e sim irem embora. Então, Meloni negou que tenha havido bagunça e defendeu a lógica. Ela disse que pagamos o advogado para recorrer contra a expulsão, por que não pagar aquele que ajuda a repatriação? Aí depois, é claro, cada um tem que ver as partes, o que diz o governo, o que diz ali os advogados, isso eu não cheguei a ver, realmente só trouxe a notícia para vocês. Então, o que vai mudar nessa nova versão que vai ser apresentada até o dia 25 de abril é uma certa suavização, para tentar passar pelo crivo do presidente, da Constituição. O governo aí da Itália, da Giorgia Meloni, vai planejar o seguinte: ampliar o público. Então, o incentivo não seria apenas para advogados, mas também para mediadores e associações, ou seja, para não deixar essa coisa tão descarada assim, né? Vamos comprar o advogado para o advogado fazer ir embora. Eles vão tentar deixar a coisa um pouco mais ampla. Então, serve para advogados e também para mediadores e associações. Então, seria entra nessa seara de o mediador ganha um incentivo, provavelmente, para fazer com que as partes saiam todas beneficiadas de alguma forma. Né? E vai ter uma mudança da condição também. O pagamento ele poderá ocorrer mesmo que a repatriação não seja concluída de fato, né? Para tirar o peso dessa recompensa por cabeça. Então, não sei, enfim, teria que ler depois, quando o projeto for apresentado, as explicações, como isso encaixa no orçamento, enfim. Então, teria que ver direitinho tudo acerca disso. É um projeto inusitado, fiquei sabendo ontem e acabei trazendo para vocês. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam isso, acha que está certo, acha que isso tem potencial, ou do jeito que está, como vai vigorar, porque então eles vão apresentar esse projeto de segurança, depois vão fazer um decreto só com isso, né? Só com essa lei aqui, para fazer com que efetivamente os advogados convençam aí os imigrantes ilegais a não na justiça para ficar, mas sim que eles voltem para a sua pátria. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer sobre esse assunto. Eu já aproveito e convido vocês para participarem da nossa imersão DNA Veneto Workshop, desvendando sua história, dia 16 e 17 de maio. Então, já está chegando aí no final de semana, onde a gente vai se encontrar por videochamada. A gente vai ter aí um momento para ver toda essa parte de influência genética, principalmente lá na região do Vêneto, que abarca também, querendo ou não, o norte da Itália. Vai ter conosco o pessoal da empresa Nexo Geno. Então, ele está fazendo ali com toda a sua expertise, análise, mostrando para vocês como funciona isso, também avaliando muitos testes de pessoas que vão participar da nossa imersão. Então, eu aconselho vocês a se inscreverem também, porque as pessoas têm muito interesse nisso, mas certo momento elas não conseguem, não sabem a quem perguntar, né? Não tem como falar abertamente com alguém a respeito disso, né? Alguém que entenda, por exemplo, o pessoal aqui da Nexo Geno, se vocês quiserem entrar no site deles, Nexodino, e tem produtos também aí para venda, né, relacionados à genética, DNA, se vocês quiserem. Eles ativaram o cupom do Lenguamare 15, Lenguamare 15 com o número 15 no final, que você ganha um desconto também, certo? Então, participa aí, dia 16 e dia 17 do nosso workshop. Como é que eu faço? Bom, vem aqui na descrição do vídeo, e também está ali no nosso chat um link de WhatsApp. Você entra no grupo, assim entra no grupo, você manifesta o seu interesse e eu mando as informações. Se você quiser, por favor,
Então, se manifeste, diga sim, eu quero, daí você paga a sua inscrição, 65, alguma coisa desse, porque o valor foi definido por outros, depois eu preciso ver direitinho, eu passo o valor direito para vocês, e depois vocês passam a fazer parte lá do nosso grupo, tá bom? Então, passamos aqui, caso vocês quiserem, né, ver como é que funciona toda essa parte da delimitação de cidadania, se ainda tem como contratar, enfim, ir atrás em busca da sua cidadania, e obviamente tem, então fala com a Alma Cidadania, nós temos não só cidadania italiana, por parte da Alma, mas também outras cidadanias europeias. Conversa com eles, eles vão saber te auxiliar direitinho nisso, e caso você mencione o Lenguamar, que conheceu eles através do Lenguamar, e você tem um bom desconto no seu processo. Olha só, você que é velho, pode deixar então de conferir algumas coisas que nós temos aqui. Nós temos o Evangelho de São Marcos, traduzido para a língua grega, também em português, livro bilíngue, né? Você pode estar adquirindo, entrando em contato comigo mesmo. Também temos as bandeiras do Vêneto, se você quiser, é possível, né, adquiri-las comigo. Aproveita porque está no final, essas bandeiras vêm direto do Vêneto, e aí, né, depois eu não sei se eu consigo de novo essas bandeiras, aí aproveita, tá? E tenho mais uma bandeirinha de mesa da bandeira do Vêneto, né? Apenas mais uma. Se você quiser, também entre em contato ali. E falando nisso, também temos as camisetas do Vêneto, né? Então, novamente, tem um contato aqui na tela, você pode adquirir a sua, caso você goste, né? Vermelhas, pretas, entre em contato, que eu vou estar mencionando, vou estar falando o que nós temos de opções também, certo? Muito bem, acredito que seja. Me deixem nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Será que esse projeto tem futuro? Não tem? Será que vai dar um bom resultado ou não? Vai controlar a imigração? Vai fazer com que os imigrantes legais saiam ou só vai ser mais um projeto furado que nada acontece? Me deixem nos comentários e nos vemos assim no próximo vídeo. Tchau, tchau.